Olá pessoal, tudo bem? Então, esse segundo vídeo a gente vai ver também as coisas que a gente já viu em sala de aula antes da paralisação, só que vai ser um vídeo mais curto, só que dessa vez eu vou falar das práticas de MATLAB que eu mostrei em sala de aula, vou mostrar de novo rapidamente. As práticas, não, desculpa, as rotinas que envolvem os conceitos já vistos até o momento. Tá? E vou mostrar também alguns exemplos do livro, certo? Então vai ser um vídeo mais curto, em que eu vou também terminar revisando o que eu já vi, só que mostrando algumas práticas, algumas rotinas do MATLAB e também mostrando alguns exemplos do livro. Tá? Alguns exemplos, exatamente. Tá? Deixa eu minimizar aqui minha cara. Tá? Vou aqui primeiramente abrir o livro. Então, o livro tem muitos exemplos legais e vários exemplos que eu coloco nos slides, tá? Então, eu vou me focar aqui nos exemplos que eu não tenho nos slides. Alguns exemplos aqui, como o 2.3, 2.4, que tem no slide, certo? Tá? Mas eu sugeri, esse 2.6 tem nos slides também, eu sugeri vocês olharem o 2.7 rapidamente. É só um exemplo de um sistema não linear, tá? Ok? Então, dá uma olhada nesse exemplo 2.7. O 2.8 tem no slide também. O 2.9 é um exemplo muito bacana também. Um exemplo que isso não tem no slide, um exemplo de um sistema variante no tempo, tá? É um sistema chamado compressor, né? Tem essa relação aqui, ó, da equação 2.41, isso é um sistema compressor, certo? Onde o m é um inteiro positivo, tá? Compressor porque ele vai comprimir as amostras, certo? O y vai ser uma versão comprimida do x, tá? Então, por exemplo, se o m for 3, então o y de 1 é o x de 3. O y de 2 é o x de 6. Então ele vai comprimir, assim, vai ter uma compressão, assim, ele vai descartar algumas amostras e comprimir ele, tá? Certo? Então nesse caso aqui, ó, para saber se o sistema é variante no tempo, ele vai primeiro fazer o quê? Ele vai primeiro fazer aqui na equação 2.42, que é o quê? É a saída quando a entrada é atrasada. Esse x1 aqui, ó, x1 é a entrada atrasada, tá? E ele vai calcular a saída quando a entrada é atrasada. Então, a saída quando a entrada é atrasada é dada por essa equação 2.42, ó. Ele atrasou a entrada era dada por isso inicialmente, né, x de mn, ele atrasou a entrada de n, deu isso aqui, ó, da 2.42. E agora ele vai atrasar a saída. Para atrasar a saída diretamente, atrasar a saída é sempre mais fácil, pessoal. Eu só pego a expressão da entrada, fecho o olho. Onde tem n, coloco n menos n0. Aqui onde tem n, coloco n menos n0 nessa equação 2.41. E vai dar isso aqui, ó, da 2.43, certo? Então, isso é a saída atrasada de n0 e a 2.42 é a saída quando a entrada é atrasada. E você vê que deu diferente. Na 2.43... na 2.42, desculpa, você tem menos N0 e na 2.43 você vai ter MN, se eu fizer aqui a distribuição, né? Vai ter MN menos M vezes N0. Tá? Então você vê que eles são diferentes, tá? Então, esse exemplo é muito bacana, um exemplo de um sistema variante no tempo, tá? Que não é invariante no tempo, melhor falando, certo? Apesar de ter que m inteiro positivo, mas isso valeria também para inteiro, qualquer inteiro, tá? Se fosse menos 1, por exemplo, também isso já caiu em prova. Que se m fosse menos 1, seria o chamado espelhamento, né? Você troca a parte positiva com a negativa. Se o m fosse menos 1. Isso valeria também, o sistema continuaria sendo não invariante no tempo. Tá? Então esse exemplo é bem interessante de vocês olharem. Tá? O próximo exemplo que eu queria mostrar é o 12. Esse 2.10 tem no slide, é bem simples. O 2.11 também tem no slide, eu falei. E o próximo que eu queria mostrar é o 12. O 12 é simplesmente aquela mesma convolução que a gente fez em sala de aula, só que uma representação gráfica, tá? Então dê uma olhada na representação gráficazinha de como fazer aquele espelhamento da convolução, né? Na convolução você tem que fazer o h de n, depois o h de menos k, depois o h de n menos k, né? Certo? É só para fixar esse conceito da convolução, que quando você tem o h de k aqui, nesse gráfico A, e aí embaixo o h de menos k, eu faço o espelhamento, né? Eu espelhei. Você vê que a parte positiva foi para negativa e a negativa foi para positiva. Tá? E no gráfico C, eu pego esse gráfico de 5 e desloco de n amostras para a direita. Professor, para a direita? Sim.
eu desloco de N amostras para a direita. Por quê? Porque, relembrando, né? Quando eu tenho um sinal x de n e eu coloco x de n menos 2, por exemplo, esse gráfico é deslocado para a direita. E x de n mais 2 é deslocado para a esquerda, certo? Só que se o n estiver negativo, for x de menos n, aí você troca o sentido da inversão, do deslocamento. Então, x de n menos 2 eu desloco para a esquerda, x de n mais 2 eu desloco para a direita. Tá? No caso aqui, atenção, o gráfico é em função de k. Então, eu tenho que olhar para o sinal de k, certo? Então, eu tenho h de menos k em função de k. Então, quando eu boto h de menos k mais n, eu desloco para a direita, ok? Então, é só para fixar esse conceito aí, tá bom? A 2.13 eu fiz em sala de aula. É muito importante vocês reverem essa 2.13, ok? A próxima que eu queria mostrar é a 17. Baixando aqui. Porque a 2.13, enfim, a 14 também vimos em sala de aula. A 15 também. Mas é importante você ver todos esses exemplos, sabe? Todos esses exemplos, todos são importantes, tá? Acontece que alguns deles eu já mostrei em sala de aula, mas todos são importantes, tá? Assim, vai ajudar, já que eu não vou estar presente, nem o professor vai estar, mas aproveita então para ver todos esses exemplos, que são exemplos que estão todos respondidinhos, bem bonitinho, tá? Com resposta, explicando, tá? A 16 eu fiz também em sala de aula, certo? Dê uma olhada aí, é bem bacana, é aquela que eu citei no vídeo passado, certo? De uma equação de diferenças com resposta particular e a resposta homogênea, tá? As duas respostas, né? E aí eu frisei que a gente não vai ver esse tipo de exemplo mais aqui, eu não vou trabalhar com vocês com a resposta homogênea, mas é bom entender por que a resposta homogênea tem que ser nula, né? Porque senão o sistema não é linear nem invariante no tempo, tá? Então esse exemplo 2.16 é bem importante. Mas eu já fiz em sala de aula, então eu vou passar. Tá? Eu queria mostrar para vocês, aqui entramos em transformado de Fourier, e aqui pronto, entramos no 2.17, acho que eu fiz em sala de aula também, 2.17, que mostra, ele vai calcular, esses próximos exemplos vão calcular respostas em frequência de sistemas. Tá? Então esse primeiro sistema é o atraso ideal, né? Ele calculou aqui a resposta de frequência, dá isso aqui, ó. Esse atrasozinho deu isso aqui, calculando a transformada de Fourier. Tá? Tá aqui, ó, a transformada de Fourier da resposta a impulso. Lembre-se, a resposta a impulso desse sistema aqui, ó, desse sistema aqui, é dada por isso, ó, pelo impulso. Isso é a resposta a impulso. A resposta a impulso é só onde tem x substituído por delta, né? É a saída quando a entrada é impulso. Tá? Então, o atraso ideal ele tem uma resposta a impulso que é um impulso deslocado, né? E a resposta de frequência é essa exponencial complexa aqui de módulo unitário, ou seja, o atraso ideal ele não modifica o módulo da transformada de Fourier de sinal de entrada. Normal, porque é só um atraso. Ele multiplica apenas a fase da transformada de Fourier de sinal de entrada. Isso é muito importante tentar entender isso. Modifica apenas o módulo da transformada de Fourier de sinal de entrada. Ou, desculpa, não modifica o módulo. Modifica apenas a fase. Por quê? Porque é um atraso ideal. Quando eu dou um atraso num seno ou num cosseno, o que eu estou fazendo com eles? Eu estou mudando só a fase inicial. Se eu atrasar um seno, um cosseno, eu estou mudando só a fase inicial. Então é isso que o atraso ideal faz. Ele modifica a fase inicial das ondas de entrada. Tá? Aqui é um exemplo semelhante a 2.18, esse eu não mostrei em sala de aula. Se eu entro com um cosseno num sistema linear invariante no tempo, né? Aqui ele vai usar o exemplo anterior, porque ele vai quebrar o cosseno em duas exponenciais complexas, né? Como vocês sabem, o cosseno ele é o exponencial de j, o ângulo, mais exponencial de menos j, o ângulo, dividido por 2. Né? Aqui a gente tem uma fase inicial, tá? Então ele quebrou aqui como nessa equação aqui. Né? Tá? E aí ele passou, e aí ele vai olhar primeiro só essa parte aqui, ó, só essa parte aqui, que é esse x1. Tá? Então, agora, para saber quem é a saída com x1, eu uso o exemplo 2.17. Né? Tá? Eu uso o fato de que isso aqui é uma... Aliás, desculpa, exemplo 2.17 não, viajei. Eu uso o fato de que esse x1 é uma autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. A gente viu, né, eu relembrei no vídeo passado, que quando eu entro com exponencial complexa,
no sistema, a saída é a própria exponencial complexa, está aqui ela, vezes a sua respectiva resposta em frequência. Tá? Ignorem essas fotinhas aí, que é do PDF aqui. Tá? Então, a autofunção, a exponencial complexa, vezes a sua respectiva resposta em frequência. O mesmo vale para o x2, que é isso aqui, o x2. Então, vai ser o x2 vezes a respectiva resposta em frequência. Nesse caso aqui, a frequência desse x1 da exponencial complexa é ômega 0. Então, eu pego a resposta em frequência na frequência ômega 0. No caso do x2, a resposta em frequência está na frequência menos ômega 0, porque essa exponencial aqui está na frequência menos ômega 0. Então, a saída vai dar isso. A soma dos dois. Tá? Ok? Aí, enfim, aí na verdade, ele está usando um resultado que a gente ainda vai demonstrar, certo? Ainda vai demonstrar que é isso aqui, ó, certo? Que é transformado de Fourier. Por enquanto, aceitem, mas no próximo vídeo a gente vai demonstrar isso, tá? Que é um resultado bem importante. A transformação de Fourier é conjugado simétrica, certo? Ou seja, o lado negativo é o conjugado do lado positivo. Certo? A transformação de Fourier tem isso. Se o sinal for real, né? No caso aqui, se a resposta de impulso for real. Então, esse H aqui, ó, bem aqui, vai dar o conjugado. Certo? Vai dar o conjugado desse aqui. Tá? Então, se você prestar atenção, essa parte aqui, ó, toda, é o conjugado dessa parte aqui, ó. Certo? Vou repetir, essa parte aqui é o conjugado dessa parte aqui, ó. Tá? Ok? Então, ele consegue juntar essas duas nessa equação aqui. Como, professor? Ora, ele só está quebrando o H na forma polar. Do seu módulo, mas a sua fase que ele chamou de θ. Ele chamou de θ. Então, aqui eu botei o módulo de H que virou uma constante, que vai estar junto com o A sobre 2, com o A. O A e o módulo de H, eu pego o módulo de H aqui, o módulo de H aqui, jogo para fora aqui, o módulo de H. E aqui dentro que vai restar é um exponencial de Jθ, e aqui dentro exponencial de J menos θ. Aí isso vai virar o cosseno. Desculpa, com o θ aqui, ó. Deu para entender, pessoal? Bom, se não, tenta fazer aí, pega um caneta, um lápis e vai fazer no papel, tá bom? Ok? E aí deu isso aqui. Enfim. Bom, deu essa resposta aqui. Aí ele bota aqui, no caso particular da resposta de magnitude ser nula, no caso do atraso ideal, desculpa, no caso do atraso ideal, para o caso particular do atraso ideal, ele substitui o H aqui e a fase do atraso ideal. Agora sim que a gente viu no exemplo 2.17. Ele substitui e chega nisso aqui. Ou seja, acontece o que a gente esperava, né? Que se eu entro com cosseno, na saída do atraso ideal eu teria que ter o cosseno atrasado. Ok? Beleza, pessoal? Espero que estejam entendendo. Não entendendo, manda mensagem no WhatsApp. Não interessa quando você esteja vendo esse vídeo, tá bom? Quer dizer, contanto que seja no semestre letivo 2020.1. Né? Bom, aqui a gente introduz os filtros seletivos em frequência, né? Que são muito importantes, a gente vai usar muito. O filtro seletivo em frequência mais importante que vai usar mais é o passa-baixa. Tem esse LP aqui de low pass, certo? Ou seja, ele rejeita todas as frequências abaixo de uma certa frequência de corte, chamada ômega C, essa é chamada frequência de corte, e tudo que for... ele deixa passar todas as frequências menores que ômega C, e todas as frequências maiores do que ômega C são rejeitadas. Certo? São rejeitadas. Então, tudo que é menor do que ômega C passa, tudo que é maior do que ômega C é rejeitado. E, professor, por que tem essas outras coisinhas aqui? Porque, como a gente falou, todo transformado em Fourier, ou resposta de frequência de sinais discretos no tempo, ou resposta de impulso discreto no tempo, são periódicos no período 2π. Todos. Tá? Então, aqui ele está mostrando mais dois períodos, né? Esse período e esse. Tá? Mas só para mostrar que são periódicos. Ok? O que vale mesmo que a gente tem que se focar mesmo é aqui, ó, entre menos π e π. Isso aqui, ó. Tá? Ele é chamado ideal porque ele corta perfeitamente, ele é perfeitamente nulo, a resposta de frequência é perfeitamente nula entre ômega C e π, e ela é perfeitamente igual a 1 entre 0 e ômega C. Então ele é ideal. Tá? Ele é perfeito. Ele deixa passar perfeitamente algumas frequências e rejeita perfeitamente outras. Né? Como a gente vai ver, esse sistema não é realizável na prática, ele é não causal. Certo? Além de ser não causal, exatamente. Tá? A gente vai ver isso futuramente, tá?
A gente vai ver alguns exemplos do MATLAB, qual é o efeito de um passa baixa. O passa baixa tem o efeito de suavizar, que nem o média móvel, certo? Tem um efeito semelhante ao média móvel. Só que o média móvel é um passa baixa, só que não ideal. Um passa baixa não ideal. Tá? Mas ele tem esse efeito de passa baixa, o média móvel. Então, o que é o efeito de passa baixa? É suavizar a curva. Eu retiro as altas frequências. O que é uma alta frequência? É uma oscilação rápida. Uma alta frequência é uma oscilação rápida do sinal. Uma baixa frequência é uma oscilação lenta. Tá? Então, o passa baixa tem esse efeito de deixar o sinal com menos oscilações. Tá? Aqui seria só o primeiro período, né? Tá? Aí, mostrando as outras, ó, eu tenho também o passa alto. Agora, as outras ele vai mostrar só o primeiro período, mas lembrando que eles são periódicos. Podia mostrar os outros períodos, mas ele vai mostrar só o primeiro período. Tá? Eu tenho o HP, é o High Pass, que é o passa alto. Ele é o contrário do passa baixo. As baixas frequências eu anulo e deixo passar as altas frequências. Tá? Também nesse caso é o ideal, né? Tudo perfeito, tudo bonitinho. Aqui é completamente zero aqui nessa parte, que é chamada banda de rejeição. E nessa chamada banda passante, ele é perfeitamente igual a 1. Certo? Então, qual o efeito que o passa alto tem? O passa alto tem o efeito contrário. Ele fica só as rápidas oscilações. Ele rejeita as baixas oscilações. Certo? Então, o sinal, se você imaginar um sinal como a soma de um sinal mais lento com um sinal mais rápido, certo? Ele vai ficar só essa oscilação mais rápida. Ele vai eliminar a baixa oscilação. E, professor, para que serve isso? Depende da aplicação. Tudo depende da aplicação. Que tipo de... Se eu tiver vários sinais aqui nesse espectro e eu tiver querendo só os sinais nessa alta frequência, os sinais de baixa frequência não forem sinais de interesse, eu posso usar o passa alto. Tá? Isso aqui é o band stop, né? Que é o rejeita faixa ou rejeita banda. Tá? O rejeita faixa, ele tem agora duas frequências de corte em vez de apenas uma, como no passa alto e passa baixo, que é o WA e o WB. Ele vai, resumindo, passar todas as frequências e só vai rejeitar as frequências que estão entre ômega A e ômega B. Certo? Professor, do lado positivo e negativo, tá? A gente vai ver mais na frente, como eu falei, que o módulo dela é sempre simétrico. Certo? É sempre simétrico. Então, quando eu estou falando frequências entre menores do que ômega C, ou frequências entre módulo de A, entre ômega A e ômega B, eu estou me referindo ao lado positivo e o negativo, sempre. Tá? Sempre que acontecer do lado positivo no módulo, acontece no negativo também. Tá? Então aqui ele rejeita tudo que está entre ômega A e ômega B. Tá? Para que serve um filtro desse? Ele serve para você rejeitar um sinal de interferência que você quer. Você tem o seu sinal lá bonitinho, e dentro do seu sinal tem uma certa interferência que está localizada na frequência tal. E você rejeita aqueles sinais ali que estão interferindo. Tá? Ok? É uma espécie de limpar uma frequência específica do sinal. E por fim, esse BP, que é o band pass, que é o passa banda ou passa faixa. Eu só costumo usar passa faixa porque passa banda ia ficar PB, a mesma sigla de passa baixa. Tá? Então eu costumo usar passa faixa e rejeita faixa. Tá? Então o passa faixa é o contrário do rejeita faixa. Né? Ele vai passar só as frequências que estão entre ômega A e ômega B, do lado positivo e no negativo, né? O módulo entre ômega A e ômega B. Tá? O resto ele cancela. Tá? O passa faixa ele serve quando eu quero um sinal específico. Eu tenho vários sinais ali, eu quero pegar um sinal específico. Né? Por exemplo, qualquer transmissão sem fio de rádio, o rádio do seu carro, a TV, o celular, quando você liga, todos ocorrem, o Wi-Fi, todos ocorrem através de um passa-faixa. Né? Você, quando vai ligar para alguém, eles lhe dão um canal, né? A telefonia, a sua operadora lhe dá um canal, uma frequência, e você transmite naquela frequência, e lá o receptor ele vai fazer um passa-faixa na sua frequência. Cada usuário está transmitindo uma frequência, e ele vai fazer um passa-faixa na sua para pegar só o seu sinal. Tá? Então, passa-faixas são muito utilizadas. Ok? Então é bom ter em mente esses conceitos, a gente vai usar muito esses filtros, principalmente de passa baixa. Mas lembrando que como a gente vai ver em exemplos mais na frente, esses filtros ideais todos são não causais, portanto não implementáveis. Tá? No capítulo 7, a gente chegar lá, a gente vai estudar filtros desse tipo, né, seletivos em frequência, que são realizáveis na prática. Deixa eu só ver quanto tempo a gente já está de vídeo, está demorando mais do que eu pensava. Enfim. Aqui a resposta de frequência do Moving Average do média móvel, tá? A resposta ao impulso do média móvel é dada por isso, né? É um monte de impulsos, né? É só aí você dar a expressão do média móvel lá, quando a gente viu no slide, substituir a entrada por um impulso.
certo? Aí vai dar isso aqui, certo? Vai dar esses vários impulsos aqui, né? E aí ele jogou na expressão transformada de Fourier, essa que eu vou passar um pouco mais rápido, porque é um pouco mais chata a matemática. Então vocês olham em casa, fazem na mão, tá? Então ele jogou na expressão transformada de Fourier e deu isso aqui, ó. Então, isso aqui é a transformada de Fourier do passo a passo. Ele vai fazer umas continhas aqui. Aí eu vou pular essas continhas que são meio chatas, vocês olham em casa, tá? Mas o interessante é mostrar a expressão final, que também não dá muita coisa, né? Na verdade, o interessante mesmo não é nem a expressão final, é o gráfico. Aqui. O módulo do média móvel deu isso aqui, ó. A resposta em magnitude, né? Ou seja, o módulo da resposta em frequência do passo abaixo deu isso. Eu estou aqui sinalizando só o primeiro período aqui, ó. Nessa caixinha aqui, ó. Para mostrar que ele é também, grosso modo, um passo baixa. Grosso modo, né? Você está vendo que as baixas frequências vão ter ganhos maiores e as altas frequências vão ser atenuadas, né? Então, por isso que ele tem esse efeito de suavizar também. E aqui a resposta em fase. Depois eu vou, por enquanto, não vou falar muito dessa resposta em fase, não. Mas futuramente sim. Okay? Essa seção 2.6.2 não precisa ler, tá? Não precisa ler isso, não é muito relevante. Aqui a gente tem transformado de Fourier e vou mostrar alguns exemplos também. Acho que esse exemplo eu já fiz em sala de aula, tá? Esse é o exemplo mais importante que a gente vai mais ver, certo? Esse exemplo aqui. Esse e o próximo, tá? Ele jogou aqui na expressão da transformada de Fourier, para calcular a transformada de Fourier. Aí ele colocou tudo aqui no expoente, desse jeito aqui, tá? E aí ele fez a expressão da soma dos termos de uma PG infinita, certo? Se você pesquisar na internet, a soma dos termos de uma PG infinita vai ser o A0, o termo inicial, dividido por 1 menos Q, onde Q é a razão. Então aqui fica o A0, eu coloco N igual a 0, fica 1. Isso aqui elevado a 0 fica 1. 1 menos a razão é esse que está entre parênteses aqui, certo? Só que numa PG infinita, para ela convergir, a condição é que o módulo de Q seja menor do que 1, porque senão ela não converge, né? Então, a condição para que essa expressão tenha que ser utilizada, isso que eu falei, né? A0 dividido por 1 menos Q, é que essa razão aqui tem um módulo menor do que 1. Então, como o exponencial de menos j ômega tem módulo igual a 1, eu tenho isso. Ó. Eu tenho que ter isso aqui, ó. Ou seja, esse sinal aqui, se o módulo de A for maior do que 1, ele não possui transformada de Fourier. Se for maior ou igual a 1. Se for menor do que 1, o módulo de A, ele possui transformada de Fourier dado por isso. Esse exemplo a gente vai ver muito, tá, pessoal? A gente vai ver muito, porque lá no próximo capítulo, quando a gente for estudar transformadas e frações parciais, os frações parciais vão ter esses terminhos aqui. Esse terminho aqui e esse aqui é justamente o termo da fração parcial. A gente vai usar muito ele. Tá? Ok? Aí agora, ele volta para o passo baixa, né? Ele volta para o passo baixa. E ele vai calcular a resposta a impulso do passo baixo. Está aqui a expressão do passo baixo, nessa equação 2.144. Ele deixa passar toda a frequência cujo módulo é menor do que ômega-c, e quando o módulo é entre ômega-c e π, ele rejeita. Então ele jogou isso na expressão transformada de Fourier inversa, né, que é essa aqui. Enfim, essa aqui. Aí a integral da exponencial é a própria exponencial, só que dividido por Jn. Aí ficou ômega-c até menos ômega-c, ficou assim, desse jeito. E isso aqui, ó, vai dar, com esse 2j aqui embaixo, vai dar justamente o seno. Então deu um sinc, certo? Deu um sinc. E as duas observações que a gente faz da resposta a impulso do passo abaixo dela, primeiro que ele é não causal, como está dizendo aí, porque ele é duplamente infinito, infinito por dois lados. Ele é não causal e não causalizável, tá? Certo? E ele nem sequer é absolutamente somável, certo? Não sei se vocês sabem disso, mas a sequência 1, como está dizendo aqui, ó, a sequência 1 sobre n, ela não é absolutamente somável. A sequência 1 sobre n, tá? Se você somar 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, até infinito, isso aí não converge. Né? É bem contraintuitivo, você acha que converge, mas não converge. Então, ele não é nem sequer absolutamente somável. Certo? Então, ele nem sequer estável no sentido bibo. Apesar de que existem outro conceito de estabilidade que quem fez sistemas lineares talvez tenha visto, né? Que é, em vez de ser absolutamente somável, né? Absolutamente somável ao quadrado. Você pega o módulo ao quadrado e soma. Aí ele seria. Então, ele é absolutamente somável nesse outro sentido, que a gente não estudou, mas ele não é absolutamente somável no sentido que a gente está estudando. Tá?
ok? Aqui ele está mostrando o seguinte, o que a gente vai, essa é uma prévia do que a gente vai fazer no capítulo 7, se a gente chegar lá, a gente pode, uma forma que a gente tem que a gente vai ver no capítulo 7, aqui vai só com curiosidade, tá? De fazer um passa baixa na prática, você trunca ele. Como assim trunca? Você pega só M amostra, ele é infinito por dois lados, né? Para positivo e negativo, para direita e para esquerda. Você pega M amostra para direita, M para esquerda, aí ele fica de menos M até mais M, né? Ainda é não causal, né? Porque para ser causal, a gente viu no vídeo passado, né? Não pode ter nenhum coeficiente nulo do lado esquerdo. Ele continua sendo não causal, mas agora ele é causalizável, porque ele só tem M. Se eu truncar, ele só fica com menos M coeficientes do lado esquerdo. É porque não tem um gráfico aqui, enfim. Ele só fica com M coeficientes do lado esquerdo, então eu posso causalizá-lo, tá? Então é assim que a gente vai. Um das formas que a gente vai usar um filtro passa baixa no capítulo 7 é assim: a gente trunca eles e dá esse atraso para deixar ele causal. Aqui ele está mostrando que isso não funciona muito bem assim. Ele está mostrando como seria a resposta do passa baixa desse jeito que eu falei, truncando, né? Ó, se eu truncar um termo, ela fica horrível, assim. Se eu truncar 3, ele já se aproxima um pouco mais. Se eu usar 7, 19, ó. Aqui em 19 ele já se aproxima um pouco mais do passa baixa, né? Mas ele tem uns probleminhas que a gente vai ver no capítulo 7. Isso é só para mostrar como seria a resposta em frequência desse passa baixo truncado. Tá? Ok? Em seguida a gente vai para o 2.23. Esse é um exemplo muito bacana, que é o exemplo da transformada de Fourier de uma constante. Tá? X de n igual a 1 para todo n. Essa sequência aqui, ela não é absolutamente somável. Nem absolutamente somável ao quadrado, né? Porque se você somar, isso aí vai dar infinito. Essa sequência é constante, de menos infinito a mais infinito. De menos infinito a mais infinito, ela é sempre igual a 1. Então, ela não é absolutamente somável, nem ao quadrado. Então, ela não tem transformada de Fourier. De fato, ela não tem transformada de Fourier. Só que aí vem um macetezinho, que é o quê? Pega a função impulso no tempo contínuo, certo? Professor, eu não lembro direito o que é a função impulso no tempo contínuo. Eu relembrei essa sala de aula. Quem não estiver relembrando, relembre aí. Dá uma pesquisada, a função impulso no tempo contínuo, tá? E aí vai pesquisar, depois você volta para cá, para o vídeo, depois você volta para cá. Tá? Então, a função impulso no tempo contínuo, se eu pegar ela na frequência, tá aqui, ó, tá aqui, ó, essa funçãozinha aqui, ó, na frequência, tá? O delta de ômega, tá? Se eu jogar, vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso na expressão transformada de Fourier, tá? Ó, pega e joga na expressão transformada de Fourier. Nessa aqui, você vai ver inverso, desculpa. Nessa expressão você vai ver inverso e ver o que acontece. Quando você joga isso, tem uma propriedadezinha também, eu vou até buscar aqui só um minuto. Coloquei coloquei, né? Um vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui, um link de um vídeo no YouTube de um professor explicando um pouco o conceito do que é a função impulso, que é o delta de Dirac, certo? Aí vocês dão uma olhada, assistam até o minuto 4, mais ou menos, desse vídeo, certo? Quem tivesse interessado mais, pode assistir o vídeo inteiro. O vídeo tem 8 minutos e pouco. Quem quiser ver o vídeo todo, pode ver. Mas quem quiser só ver o principal, ver só até minuto, até os 4 primeiros minutos, tá? E também tem vários outros vídeos com várias animações sobre a função impulso na internet, né, no YouTube. Vocês podem dar uma olhada aí. Se eu achar algum outro bacana, eu boto também. Tá? Mas o mais importante que a gente vai precisar aqui é o seguinte, é a propriedade que ele fala nesse vídeo, que é que quando eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar esse delta de ômega, eu vou colocar, certo? Bem aqui, ó, no lugar disso aqui, ó, certo? No lugar disso aqui, tá? Então, ele tem essa propriedade que quando você, ó, essa propriedade aqui, ó, não tem aqui não, enfim. Quando você multiplica o integral com delta de x vezes f de x dx, certo? Vamos lá. Integral de delta de x, f de x, dx. Isso aí dá o f de zero. Certo? O impulso, quando você multiplica a função pelo impulso, integra, ele tem o efeito de amostrar essa função em x igual a zero.
certo? No tempo zero. No caso aqui, ômega igual a zero, tá? Ok? E se for um impulso deslocado, em vez de ser delta de x menos a, vezes f de x, e eu integro isso, aí eu vou amostrar a função, em vez de mostrar a função no ponto x igual a zero, eu amostro em x igual a a, tá? Veja esse vídeo aí, vocês vão ver. Então, jogando aqui, ó, eu vou amostrar essa função em ômega igual a zero. Tá? Essa função aqui, ômega igual a zero. Que vai dar exponencial de zero, que dá 1. Certo? Ok? Então, em resumo, se eu quiser saber quem é a transformada de Fourier inversa, que é o que ele diz aqui, ó. Se eu colocar a transformada de Fourier inversa de delta de ômega, isso vai dar 2π. Vai dar 2π. Essa aqui vai dar 1, como eu falei, isso vai dar 2π. Ora, isso é uma constante também, né? Se por acaso eu calcular a transformada de Fourier inversa de, como tem aqui, ó, 2π vezes ômega, delta de ômega, na verdade isso aqui, pessoal, nada mais é que 2π vezes delta de ômega. É só porque ele colocou esse somatório aí, porque ele está querendo dizer que ele é periódico período 2π, só para isso, certo? O livro faz uma coisa que eu nem gosto, que às vezes coloca a expressão da transformada de Fourier, ela inteira, todos os períodos, entendeu? Então aqui está todos os períodos juntos aqui nessa equação aqui, ó. Todos os períodos estão aqui. Então, só para dizer que no fundo você podia eliminar, deixar só o primeiro período, 2π vezes delta de ômega. Lógico, sabendo que isso aí só vale de menos π a π. Ômega entre menos π e π. Certo? Sabendo que isso só vale entre ômega de menos π e π. Então, no fundo, isso aí é 2π vezes delta de ômega. Ora, se eu jogar 2π vezes delta de ômega aqui, bem aqui, ó, o 2π vai cancelar com esse 2π, e o delta de ômega, como eu falei, ele vai amostrar essa função em ômega zero. Ou seja, vai dar 1. Vai dar 1. Ou seja, façam as contas aí, mas ou seja, se a transformada de Fourier inversa dessa função aqui é 1, x igual a 1. Então vejam que contradição a gente chegou. A gente primeiro chegou à conclusão que se eu pegar o x igual a 1 e for tentar calcular a transformada de Fourier, ela não existe. Ele não é absolutamente somável, então não existe a transformada de Fourier de x igual a 1. Por outro lado, se eu pegar a transformada de Fourier inversa do 2π vezes delta de ômega, a transformada de Fourier inversa existe e é x igual a 1. Como pode, né? Uma hora eu tento fazer do tempo para a frequência e não existe, da frequência para o tempo ela existe. O que acontece é que, na verdade, o impulso não existe. A função impulso não existe, na verdade, né? Porque ela é infinita. Ela tem largura zero e amplitude igual a 1, em ômega igual a zero, né? Então, na verdade, ela não existe. Essa função impulso ela é uma artimanha, um artifício matemático que a gente usa para fazer alguns cálculos e dar certo. É um artifício matemático que a gente usa que dá certo. Mas, no fundo, o impulso não existe na prática. Então, no fundo, não há contradição, porque quando eu digo que a transformada de Fourier de x igual a 1 não existe, e quando eu digo que ela é 2π vezes delta de ômega, é porque a delta de ômega não existe. É isso, resumindo, entendeu? Então, aqui na disciplina a gente vai usar isso. A gente vai usar como transformada de Fourier de x igual a 1, isso aqui, 2π vezes delta de n, tá? Delta de ômega, desculpa, 2π vezes delta de ômega. Isso aqui é só essa somatória é só para dizer que ele é infinito, é infinitamente periódico. Né? Tá? E aqui é semelhante, só que ele vai fazer a mesma coisa, só que agora é um impulso deslocado. Em vez de ser 2π vezes delta de ômega, é 2π vezes delta de ômega menos ômega zero. Certo? Ou seja, o impulso está centrado não mais em ômega igual a zero, mas está centrado na frequência ômega zero. Tá? Ok? E pela mesma lógica, jogando aqui na transformada de Fourier, isso aqui na transformada de Fourier, o 2π vai cancelar com 2π, né? E aí, como eu falei, a propriedade do impulso, ele vai amostrar essa função no ponto ômega igual a ômega zero. Tá? Quando eu multiplico alguma coisa, repetindo, por um impulso de delta x menos a, delta de x menos a, se eu multiplico por um f de x e integro, isso aí vai dar f de a. Tá? Então, aqui vai dar essa função aqui amostrada no ponto... amostrada no ponto ômega igual a ômega zero. Então, vai dar isso aqui, ó. Então, esse exemplo 2.24 é super parecido com 2.23, né? É para mostrar que essa exponencial complexa aqui, ela também não possui transformada de Fourier, porque não é absolutamente somável. Mas eu posso considerar que a transformada de Fourier dela é igual a 2π vezes delta de ômega menos ômega zero.
certo? Porque isso aí também não existe, é infinito, a amplitude, tá? Certo? A gente vai considerar que a tensão é isso. E, mais uma vez, esse somatório aqui é para deixar claro que ele é periódico no período 2π. Não precisa, para mim nem precisava disso, bastava colocar assim, vírgula, ômega entre menos π e π. Ok? Tá? Com aqui a gente fica aqui, a gente ainda não viu essa parte, então eu vou parar os exemplos aqui, certo? Vou colocar no SIGA a lista de exercícios, né, desse capítulo. E vou colocar também os links no YouTube para a descrição desses vídeos sobre delta de ômega. Tá? Então, para terminar esse vídeo, que está ficando maior do que eu imaginava, né? Eu vou mostrar aqui relembrar, né? Algumas práticas, algumas rotinazinhas simples, são rotinas bem simples que eu fiz no MATLAB. Para vocês olharem aí, já está tudo no SIGA, eu só não coloquei uma delas que eu vou colocar, tá? Que é esse PB áudio aqui. O resto já está tudo lá. Então, esse é o primeiro, chama MA, que é de Moving Average. Então, se você rodar, ela simplesmente gera ela vai gerar um sinal X, né? Esse computador é velhinho, cara. O meu computador mesmo, ele tá dando problema para gravar, para captura de tela. Eu estou usando um computador velhinho e ele é muito lento. Tá? Isso aqui não era para ser uma simulação demorada, tá? Mas ele vai gerar um sinal que eu adicionei um ruído, tá? Tá aqui, ele é uma rampa, tá? Seguido de um sinal constante, tá aqui, ó, adicionado um ruído. Aqui esse sinal em azul é o sinal original, esse azul. Esse ruído era só para mostrar o efeito de alta frequência, tá? Esse ruído é justamente para ter rápidas oscilações, certo? E ficar esse efeito de altas frequências. Em seguida eu faço o média móvel, vocês vão olhar aí com calma como é que eu fiz o média móvel, tirei a média. E deu isso aqui, ó. Eu fiz uma suavização da curva, tá? Quanto menor for o número de coeficientes do média móvel, eu vou tirar o close all aqui, certo? Quanto menor for esse número, menos suave fica a curva, certo? Quanto menor o M2, menos suave vai ficar a curva. Aqui você vê agora, esse aqui é com M2 igual a 5 e aqui é com M2 igual a 20. Então você vê que ele já oscila um pouco mais, que o M está muito pequeno. Em compensação, você comparando, ó, você vê que aqui as duas curvas estão bem distantes, né? E aqui estão bem próximas. Porque quanto maior o M2, mais suave fica a curva, mas mais ela fica atrasada, né? Em relação à outra curva. Ela demora mais a atingir a outra curva. Outro interessante é do acumulador, né? Eu fiz aqui um acumulador. Certo? Deixa eu fechar aqui. Bom, esse exemplo é só do acumulador, que eu fiz o acumulador na mão, na marra, né? Vocês dão uma olhada aí. Esse exemplo é menos legal, mas vocês dão uma olhada aí, tá? Certo? Se interessar. Esse aqui mostrando a convolução, certo? Ele faz a convolução de dois sinais, tá? Então, ele vai gerar esse sinal aqui, que é o A elevado a N de N, vai gerar esse sinal aqui, que é esse exponencial elevado a N de N, no caso, 1 meio elevado a N. Aí ele tem uma resposta em impulso, que é como se fosse um médio móvel também, que é isso aí, né? Essa janela aí, e aí faz a convolução. Isso aqui, na verdade, é aquele exemplo que a gente fez em sala de aula, tá? Exemplo de convolução, tá? É o mesmo exemplo, só para visualizar ele graficamente, ok? O próximo é fazendo uma convolução, isso eu mostrei em sala de aula também, vou passar mais rápido, né? Uma convolução usando a convolução mesmo, né? E usando a equação de diferença, né? Primeiro eu faço a convolução e a equação de diferenças. Ó, no exemplo 1 eu gero um sinal, que é esse mesmo sinal aqui, né? Ó, que é a exponencial. Aí, isso aí é a resposta a impulso. É o sinal de resposta a impulso, só um minuto. A resposta a impulso é essa exponencial decrescente. O sinal de entrada é esse cosseno aí. E a saída, usando em azul a convolução, em vermelho, usando a equação de diferença. Né? Aqui eu usei a função conv para convolução e a função filter para a equação de diferenças. Tá? A equação de diferenças desse caso aqui, eu fiz em sala de aula, deu isso aqui. Ó. Não for também vai demorar muito tempo, mas eu fiz em sala de aula. Isso aqui são os coeficientes da equação de diferença desse cara aqui. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu trunquei a resposta a impulso e fiz a convolução com a resposta a impulso truncado. Nesse caso deu beleza, super parecido.
Por quê? Porque essa é uma resposta a impulso que eu posso truncá-la sem grandes erros. Tá? Então deu super parecido aqui, ó. O único inconveniente da convolução é que ela acrescenta essa cauda aqui, né? Como eu mencionei a vocês, ó, aqui o sinal de entrada, a resposta a impulso tinha 50 coeficientes, o sinal tinha 101, então a convolução tem 151. Então ela tem, se a resposta a impulso tem m coeficientes, o sinal de entrada tem n coeficientes, a resposta a impulso vai ter, ou a convolução, desculpa, a convolução vai ter m mais n menos 1. Então ela acrescenta essa cauda aqui, ó, no final. Esse azul é da convolução. Enquanto que a equação de diferença, a função filter, ela não acrescenta cauda nenhuma, essa equação filter aqui, ó. Tá? Ok? Então vou apagar aqui. E o segundo exemplo é um segundo exemplo em que agora a resposta a impulso, ó, é isso aqui, ó, é se fosse um degrau. Certo? Então eu vou tentar truncar o degrau. O objetivo dessas duas simulações é mostrar que, num caso, eu consigo truncar a resposta ao impulso, beleza, porque ela é exponencial decrescente. No outro caso, que a resposta ao impulso é um degrau unitário, eu não consigo truncar um degrau unitário, porque ele vai ser 1 para sempre, ele não vai tender a zero. Então eu trunquei aqui esse degrau unitário, mas vai dar horrível. Tá? Então o sinal de entrada, mais uma vez, é aqui, o cosseno. E aqui deu a saída, ó, as duas saídas, né? Então você vê em vermelho usando a equação de diferença, a função filter, né? Aqui, ó, função filter. Tá? Aqui são os coeficientes da equação de diferenças equivalente ao degrau, que é o acumulador. Né? O acumulador ele tem como resposta a impulso justamente a função degrau. E isso aqui são os coeficientes da equação de diferença dele. Fiz em sala de aula, dei uma olhada. Tá? Então em vermelho você tem a saída, digamos, exata, usando a equação de diferença. Em azul eu tenho a saída usando a convolução. Tá? Então você vê aí que foi completamente errada a saída usando convolução. Então é para mostrar que no sistema de resposta a impulso infinito, às vezes você pode truncá-lo e usar a convolução, certo? Mas às vezes não, tá? Como é esse caso aí. Tá bom? E mesmo nos casos em que você trunca e usa a convolução, fica muito mais complexo. Né? Aqui, ó, no exemplo A, exemplo 1, quando eu faço essa convolução aqui, o H tem 50 coeficientes, então ele é enorme. Enquanto que a resposta a impulso tem 3 coeficientes. Então, é muito mais, mesmo truncando, no exemplo 1 que deu parecido, mesmo assim é muito mais complexa a convolução. Tá? E esses dois últimos aqui, esse gráfico aqui é o RF, é só para ilustrar uma resposta em frequência. Tá? Ok? Então aqui eu tenho essa doideira aqui, ó, é o que? Isso aqui é a soma de dois cossenos. Tá? Primeiro em azul, ó, é a soma de dois cossenos. Eu vou tirar aqui esse aqui, só para vocês verem separadamente. Tá? Vou deixar só um azul aqui. Ó. Esse aqui é a soma de dois cossenos, tá? Esse negócio doido aí. É esse aqui, ó. Um com frequência π sobre 5, ou 3 π sobre 4. E depois eu vou passar ele por cima de um atraso ideal, ó. Aqui o atraso ideal, ó. Tá vendo? Ele é só um impulso deslocado. Vou rodar de novo. E aí, essas duas doideiras aqui, ó. Nada mais é esse azul é a soma de dois cossenos, e não parece, mas e o vermelho ele é atrasado. O atraso dela ele dá só um atraso no sinal. Era só para isso que eu queria mostrar. E depois ele mostra a transformada de Fourier da entrada e da saída. O módulo da transformada de Fourier deu idêntico, ó, deu praticamente idêntico. Ó. O módulo da transformada de Fourier da entrada e da saída, eles são iguais. Por que deu esses impulsos? Porque a transformada de Fourier de um cosseno são dois impulsos, né? Lembra que a gente viu que a transformada de Fourier, viu agora nesse vídeo, que a transformada de Fourier de uma... Eu vou mostrar aqui na tabela, né? A transformada de Fourier, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar logo aqui. Tem uma tabela aqui de pares de transformada de Fourier, que até eu coloco na prova sempre, certo? Que é essa tabela aqui, ó. Tabela de pares de transformada de Fourier. Pronto. A gente já viu aqui isso aqui, ó, que a transformada isso aqui é o atraso dela. A transformada de Fourier de um delta de n menos n0 é igual a isso aqui, quando eu tiver o atraso ideal, né? No caso particular do n0, c0, eu tenho esse 1 aqui. Quando o 1 é o caso particular do 2, né? Tá? A gente viu isso. Isso aqui a gente viu também, esse exemplo aqui. Esse aqui é o que a gente viu, que a transformada de Fourier de uma constante dá o 2π vezes o delta. Ok? Deixa
eu apagar aqui. Esse 5 a gente não viu, tá? O 6 também não. O 7 também não. A gente viu o 8, que é o passa baixa. A gente viu quando viu o passa baixa. Tá? Ideal. Tá? O 8. O 9, a gente viu quando fez o média móvel. No exemplo do média móvel. No tempo. E o 10 a gente viu também, que é parecido com o 3. Né? A gente viu o exemplo do 10. E o 11 é o cosseno. Né? O cosseno é parecido com o exemplo 11 é parecido com o 10, né? O cosseno não é a soma de dois exponenciais complexos, eu faço 10 duas vezes, né? É exponencial de menos j ômega 0n mais exponencial de menos j ômega 0n dividido por 2. Né? Então, o cosseno, só que aqui ele botou a fase inicial, mas enfim. Ignorando essa fase inicial, o cosseno, a transformada de Fourier de uma exponencial complexa, no 10, é um impulso, 2π vezes um impulso centrado em ômega 0. Tá? Então, a do cosseno são dois impulsos centrados em ômega 0. Certo? Então, em vez de ter vezes 2π aqui, tem só π porque o cosseno tem um meio. Esse meio cancela 2, fica só π. Então, em resumo, nesse exemplo aqui, ó, a transformada de Fourier do cosseno são dois impulsos. Então, esses dois impulsos é do cosseno centrado em π sobre 5. Ó, aqui é π sobre 5. E aqui é 3π sobre 4, o outro cosseno. Então, cada cosseno são dois impulsos, dado positivo e negativo. Tá? Então, aqui eu tenho 4 impulsos, eu tenho 2 cossenos. Tá? E aí, o azul praticamente igual ao vermelho. Enfim, tem uns errinhos aqui, mas, enfim, o azul praticamente parecidíssimo com o vermelho, tá? É só porque aqui eu tenho poucos pontos, aí a resolução diminui. Se eu aumentasse para 2.000 pontos, ó, eles vão dar super parecidos, ó. Ó, praticamente idênticos, tá vendo? Ok? Beleza? Então, para mostrar que o atraso ideal não muda o módulo da transformada de Fourier. Isso aqui é o módulo da transformada de Fourier, ABS aqui, tá vendo? ABS quer dizer valor absoluto. Ela não mudou. E por fim, no último exemplo é de uma filtragem de um áudio, tá? Eu acho que eu coloquei esse áudio, se eu não tiver colocado eu vou colocar, certo? Acho que eu vou simplesmente atualizar, eu tenho um arquivo chamado rotinas introdutórias, né? Eu acho que eu vou simplesmente atualizar esse arquivo com outras funções, tá? Então, aqui, audio read, deixa eu ver se tá certo. Não, porque esse meu, como eu falei, eu estou no computador antigo, e esse meu MATLAB é antigo, não sei nem qual é a versão disso aqui, 2017, pois é. Ah, não, enfim, agora eu não sei mais. Tem o audio read e o wave read, certo? Agora eu estou na dúvida qual é a versão mais nova, tá? Eu acho que o audio read é a versão mais nova e o wave read é a versão antiga. Wave sem o E, eu acho. Também não tá dando. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma paradinha aqui, peraí, pessoal. Então, continuando aqui, na verdade estava certo, audio read, é porque a bestada, eu não coloquei o áudio aqui nesse meu, não tá aqui na minha pasta, né? Tinha que estar na mesma pasta, né? Tá? Então eu vou usar, o MATLAB tem os próprios áudios de teste prontos. Por exemplo, ele tem o train e o chirp, né? Eu boto só load train, ele já carrega. Ó. Certo? Esse eu posso até botar sound aqui, ó. Se eu botar sound, ele já carrega dentro desse vetor aqui, ó. Desse vetor y e com a frequência de amostragem fs. Tá? E boto y,fs, aí ele vai colocar o barulhinho desse áudio. Esse sound ele reproduz o vetor y. Deu para escutar aí, né? Certo? Isso aqui, pessoal, é só porque, eu vou até comentar aqui, é só porque, no caso do audio read, certo? Eu gravei esse botão usando aqui o Windows, né? E gravei, então, em estéreo. Então, são dois canais, são dois vetores, certo? Novamente, são dois vetores, aí ele serve apenas para, eu pego só a segunda coluna, só a primeira coluna, que é o primeiro dos dois canais. Aqui eu faço transformada de Fourier, usando o FFT, que é a função de calcular a transformada de Fourier, né? De Fast Fourier Transform, é um algoritmo que é eficiente para calcular a transformada de Fourier. Esse FFT Shift, como eu mencionei nessa aula de aula, ele serve apenas para você deslocar a transformada de Fourier, que ela é calculada entre 0 e 2π,
transformada de Fourier, o FFT calcula entre 0 e 2π, ela vai transformar a segunda parte, ela vai transformar entre menos π e π, é isso. Ela é calculada entre 0 e 2π, ele vai fazer com que ela fique entre menos π e π. Só isso. A FFT não calcula a transformada de Fourier. Você tem que calcular ela. Ela só faz pegar a segunda metade, ela só faz inverter as duas metades, certo? A segunda metade vira a primeira metade vira a segunda. Só isso que ela faz. Tá? E que eu gosto de sempre de botar entre menos π e π. Tá? Ok? Então, aqui eu vou comentar isso também. Tá? E vou plotar aqui, ó. Aí a gente vai ver a transformada de Fourier desse trenzinho, desse apito de trem. Aqui é a transformada de Fourier dele. Aí eu faço uma filtragem aqui, certo? Vocês dão uma olhada, eu uso essa função, eu já botei isso na função, na prática para vocês, né? Certo? Então, eu uso essa função butter. Essa função butter faz um filtro passa baixa. Você precisa aqui a ordem do filtro, 10, 8, é uma boa ordem já. Aqui eu boto a frequência de corte. Ela tem que estar dividida por π. Essa função butter é um negócio que eu não gosto, que é a frequência de corte, em vez de estar entre 0 e π, tem que estar entre 0 e 1. Então, você tem que normalizar, tem que dividir por π. Então, se a frequência é 0,2π, eu tenho que dividir por π. Só 0,2, certo? Então, se você quer que a frequência de corte seja meio π, você tem que estar só 0,5. Entendeu? E assim vai. Certo? Então, aqui eu calculo o B, essa butter, a gente vai usar muito essa butter, tá? Nas práticas. Ela calcula um filtro passa baixo com resposta de impulso infinita. Tá? Então, ele não me devolve a resposta ao impulso, ele me devolve os coeficientes da equação de diferença, o B e o A, porque é de resposta a impulso infinito. Tá? Ok? Então, B e o A é o que define o meu filtro. Então, o que eu faço aqui? A função FREQ-Z, eu quero mostrar a resposta em frequência. A função FREQ-Z, ela recebe os coeficientes da equação de diferença, o tamanho e o número de pontos que você quer, e ele te dá a resposta em frequência do filtro. Eu vou plotar aí. Pronto, tá aqui, isso aqui é a resposta em frequência, tá aqui, ó. Então, passa baixa. Não é ideal, né? Mas é um passa baixa. Tá? Ok? E aí, aqui acho que vai dar um erro, eu não coloquei isso, né? E aí eu filtrei agora, e calculei o sinal filtrado. Ó, o sinal o original e o filtrado. Ó. Aqui, original e filtrado, os dois. E vou calcular a transformada de Fourier do sinal filtrado. Tá aqui, ó, o sinal original, e eu filtrei um passa baixo e ficou assim, ó. Então é um sinal que as altas frequências foram eliminadas. Ó, se eu pegar no domínio do tempo, ele tem um pouco menos de oscilação. Tá? E se eu botar o sound dele... Ops. Se eu botar o sound, o sinal filtrado, eu botei real porque às vezes você filtra e ele dá uns resquícios de complexo. 10 a menos 16, ele fica uma parte real complexa. 10 a menos 16. Isso é só erro de precisão, 10 a menos 16, né? Que é a precisão do MATLAB. Mas aí na hora do sound ele dá erro. Tá? Então às vezes eu boto esse real. Se der uma partezinha muito pequena assim, mais nada, você bota esse real aí. Então agora o sinal, vocês viram o API do trem. Agora o API do trem filtrado. Não deu muita diferença. Vou diminuir aqui, 0,1 π. Vou botar uma frequência de corte menor. Deixa eu close all aqui. Aqui o sinal original. Aqui a transformada de Fourier do sinal original. Aqui o filtro. E aqui o sinal filtrado. Ó, passa baixa. Com muito menos oscilações. E agora a transformada de Fourier do sinal filtrado. Completamente diferente dessa aqui, né? Esse aqui, deixa eu ver aqui se não deu certo. Não tá saindo som nenhum. Deixa eu botar só ele aqui. Engraçado, não tá saindo. A amplitude tá muito pequeno, ó, o sinal. Olha aqui, o sinal tá muito pequeno, a amplitude dele. Tá? Na verdade, eu filtrei quase tudo, né? Ó, se você ver que a amplitude tá 1000, ó. Na verdade, o que aconteceu foi que 1000, aqui ó, 1000,
E aqui 8, tá vendo ali? Tá? Eu filtrei tudo, na verdade. Isso aqui eu peguei só um pitiquinho bem pequenininho aqui. Eu devia ter aumentado. Eu vou botar maior agora, 0,3. Pronto. Aqui, pronto. Agora eu tenho as duas transformadas de Fourier. Agora, pronto. Tá vendo? Agora, ali, na verdade, como a escala estava muito... Eu estava pegando só um ruidinho aqui, ó. Só um ruidinho de nada. Nada, praticamente. Isso não estava saindo nada. Agora sim, eu peguei de fato, amigo meu, eu peguei de fato o sinal. E vamos escutar como é que está o áudio dele filtrado. Você vê que está mais abafado, né? Ó, vou comparar agora o original e com o filtrado. Está mais abafado, porque altas frequências, estou registrando altas frequências. No áudio, altas frequências são os agudos. Ele fica um som mais grave, mais abafado. Tá bom? Então aí vocês podem brincar. Tem o chirp também, ó. E o botão, porque não está aqui, mas eu vou mandar para vocês o botão. Então eu vou comentar o áudio. Chirp é um pintinho piano. Tem no MATLAB, já vem, não precisa fazer nada, só botar isso aqui, ó. Não precisa se preocupar em botar nenhum... O train e o chirp, não precisa se preocupar em colocar o áudio na pasta. É só esse botão aí. Tá? Então aqui o chirp, ó. Tá aqui o chirp e a transformada de Fourier dele, ó. Chirp, a transformada de Fourier dele. Aí aqui o filtro passa baixa. Aí o chip filtrado. Você vê também que eu filtrei tudo praticamente, ó. Não sobrou nada. Ó, eu tô pegando só isso aqui, ó. Por quê? Porque ele é um sinal que tem as altas frequências que são relevantes. É muito agudo o sinal. Então eu teria que pegar um passa alto, alguma coisa assim, né? Enfim, se eu aumentasse aqui bastante, como 0,8 pi, talvez eu pegue alguma coisa do sinal. Agora eu peguei. Tá aqui o sinal no domínio do tempo, no domínio da frequência. Certo? Figura 2 aqui no domínio da frequência. O passa baixa, agora com frequência de corte bem alta. Aqui o sinal filtrado no tempo, parecido, né? Porque eu filtrei pouca coisa, na verdade. E aqui o sinal filtrado, em que eu filtrei as altíssimas frequências apenas. E aí ficou assim o som. Você vê que está mais grave, mais abafado, menos agudo. Ok, pessoal? Beleza? Então é isso. O próximo vídeo já vai ser matéria nova. Ok? Abraço.